Pessoal, diretamente para os alunos, preventiva, top, preventiva 1 está aqui. Resolvi fazer uma análise da apostila aqui para vocês. A produção deve estar colocando a capa aí do meu lado, para vocês verem como é que essa apostila está muito bacana. E eu vou querer que vocês abram, tá, essa apostila na parte de índice, né? A parte de índice, ela tem aqui mostrando para vocês toda a parte das porcentagens baseadas nos últimos anos. Eu fiz uma live, expliquei para vocês o que mudou na preventiva. O nome da live é A Preventiva Mudou. Por quê? Porque APS, método clínico centrado na pessoa, isso está sendo quase um quarto das provas, né? Deu 27% mais ou menos. E a parte de SUS, a outra metade. Tá? Mas isso não eu estou falando dessas porcentagens porque é a primeira apostila preventiva que vocês estão recebendo. Eu vou pedir para vocês entrarem. Tem o capítulo 1, que é o de introdução de estudos epidemiológicos. Nesse capítulo 1, tem o quadro que vocês já devem ter visto na aula, ou vão ver na aula de organização do pensamento sobre estudos epidemiológicos. Tá? Então a apostila 1 é tudo de estudos epidemiológicos. Tá? Então, nesta aula de organização do pensamento, tem lá separado para vocês agregados, né? Estudo agregado, estudo indivíduo. Isso tem uma introduçãozinha, fala estudos de não superioridade, beleza? Uma certa importância. E a gente vem para o capítulo 2. No capítulo 2, você vai observar que a gente vai estar falando dos estudos agregados. Ela fica uma forma bem bacana a apostila, porque tem um pouquinho de teoria, igual vocês viram nas primeiras apostilas de janeiro, e vem uma questão exemplo, como essa questão exemplo de 2018 da Unicamp, que fala de um estudo multicêntrico, que avaliou, né, a correlação de taxas e incidência de câncer de pele em diferentes faixas etárias em diferentes regiões do planeta. Ou seja, tem a teoria e veio uma questão exemplo mostrando para você o que é o estudo agregado. Vai seguindo, vai falando de séries temporais, aí vem fala de agregado intervencionista, né, que a gente tem o ensaio comunitário, que foi o exemplo, eu gosto de falar sempre na aula, que é o exemplo do estudo da dengue, e a gente termina esse capítulo 1, não, capítulo 2, tá? Entrando aqui no meu post-itzinho, o estudos indivíduos, capítulo 3. A parte de estudos indivíduos, principalmente coorte, caso controle e ensaio clínico, tá? Então esses são os 3 estudos, tá bem diferenciadozinho, tem um quadrozinho na parte de baixo do capítulo 3 que mostra a parte de estudos transversais. A gente seguindo, tem lá falando de razão de prevalência, tem tipo de indivíduo, né, longitudinal, e as questões, como essa aqui de 2020, da Federal do Paraná. Qual o método epidemiológico de escolha para a investigação histórica natural de uma doença e seus fatores, né, prognósticos? Gente, isso é prospectivo, é para frente, ou seja, isto é uma coorte. Então essa questão da Federal do Paraná de 2020 explicando para vocês como que é. E a gente segue, então lembrando, sempre uma teoria, um pouquinho de questão. Teoria, um pouquinho de questão. Vai falar dos estudos de indivíduos intervencionistas lá na página 17. A gente já sabe que é o ensaio clínico. Dentro de ensaio clínico, você tem que lembrar que um medicamento, um exame como endoscopia, uma colonoscopia, tudo isso é intervenção. Um exame de sangue não é só medicamento. Isso é uma outra dica. A gente segue que a apostila tem a sinopse ali no final. Pronto. Aí a gente vai entrar no capítulo 4, depois no capítulo 5. O capítulo 4 é o que fala de análise de estudos epidemiológicos. Então vai falar para a gente já de risco relativo, de odds ratio, né? Vai falar de intervalo de confiança. Tem uma imagem bacana que está até na aula, que é na página 25, que é o intervalo de confiança e as margens de erro nas pesquisas eleitorais, que eu coloquei lá a imagem do Brad Pitt e da Angelina Jolie, segundo a margem de erro do Ibope. Então, isso aqui está bem bacana, já é um capítulo mais com cálculos, né? Mostrando para vocês um pouquinho da análise. Lembrando do intervalo de confiança, quando passa pela unidade 1, ele não pode ser validado, um estudo sem relevância epidemiológica significativa. E aí, a gente seguindo, vamos lá para o capítulo 5, que é o capítulo de validação diagnóstica. Quando a gente fala de validação diagnóstica, é sensibilidade e especificidade, vai falar de curva ROC, tem aqui falando de valor preditivo negativo, preditivo positivo. Sérgio, isso cai muito? Depende das regiões. Por exemplo,
Federal do Paraná, PSU Minas Gerais, cai. Aí na hora que você pega um SURSE lá do Ceará, não cai tanto. Então depende da sua região, por isso que você tem que acompanhar nossas lives, ok? Então a gente finaliza essa parte de estudos e vai para o último capítulo, que é o capítulo de causalidade em medicina, que são os critérios de Rios. Pronto. Você fechou toda a apostila de preventiva, a apostila está top. Você vai lá para o final, lotado de questão. Olha aqui, questão de 2020, questão de 2019. Olha aqui, só de 2020 eu coloquei para você nessa apostila quase 15 questões. A apostila inteira, né? Só para você ter uma ideia de comentados, eu vou colocar aqui para você. Foram quase, eu estou passando, analisando, acho que foram quase 200 questões, né? 191 questões comentadas, tá? Então beleza, gente, essa é uma análise da apostila de preventiva, para você ter uma ideia aqui que está chegando, já deve ter chegado na sua casa, foi com chocolatinho, para saber o que você tem que estudar. E a gente agradece aí essa confiança e tamo junto ao longo do ano.